noite. Sejam bem-vindos a mais uma Noite Vaticana. Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito bem, então, mais uma apresentação sobre a Santa Missa. Nas duas últimas apresentações eu falei na primeira o que é a Santa Missa, né? Que é a renovação incruenta do santo sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece nos altares. E apresentei também um método de São Leonardo de Porto Maurício para que nós possamos ter uma participação frutuosa da Santa Missa e colher os frutos da participação na Santa Missa. Na segunda apresentação eu apresentei o livro do Fulton Sheen, né, o Calvário e a Missa, onde ele faz um paralelo entre as partes da missa e as palavras de Cristo na cruz. E hoje, então, eu vou falar sobre alguns aspectos da participação externa na Santa Missa. Tá? A Sacrosanctum Concilium, na Constituição, essa daqui, no número 48, nos diz que os fiéis devem estar presentes como participantes conscientes, piedosos e ativos na liturgia. Primeiro, consciente, né? Então devemos ter consciência daquilo que estamos participando, que é o Santo Sacrifício de Cristo. Devemos ter consciência da infinita graça que nós recebemos em cada Santa Missa que participamos. Piedosa, porque devemos ter uma participação interior, buscando a santidade, buscando nos unir cada vez mais a Cristo. E ativa interiormente e exteriormente, né? A liturgia ela deve falar por si só, e os atos exteriores devem estar em harmonia com a nossa participação interior, tá? De modo que tudo nos leve à santidade, ok? A missa, ela tem aquilo que é central, que é a fórmula da consagração. Essa fórmula foi instituída por Nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia e ela não pode ser alterada, né? O que acontece são traduções para as diversas línguas que devem ser aprovadas pela Santa Sé, e uma vez aprovadas, elas não podem ser alteradas de forma alguma, porque é aquilo que é central e essencial para que ocorra o sacrifício. Mas esse centro, essa fórmula, ela está dentro de um rito, né, que é a missa. E esse rito tem fórmulas, tem orações, tem leituras, tem preces. Então, esses outros elementos do rito, eles podem ser alterados pela Igreja, porque foi a Igreja que os instituiu. E assim ela faz, ao longo da história, da forma que acha mais conveniente em cada tempo. E é importante que essas alterações são de responsabilidade exclusiva da Igreja, do magistério da Igreja, através da Santa Sé. Em alguns casos, algumas alterações podem ser feitas pela Conferência Episcopal ou pelos bispos, tá? Isso que nos diz a Sacrosanctum Concilium número 22. E o mesmo número, 22, nos diz também que, além desses, ninguém mais, vou citar aqui, ninguém mais, nem mesmo um sacerdote, seguindo a própria inspiração, pode acrescentar, tirar ou mudar alguma coisa na liturgia. Okay? Então, aqui fica muito claro que nós devemos ser obedientes àquilo que nos ensina a Igreja. Okay? E essas alterações que a Igreja faz no rito da missa, elas devem seguir um desenvolvimento orgânico, né? Aquilo que vem, que é alterado, deve estar em harmonia com o que vem antes, com aquilo que já existe, que é a tradição da Igreja. É o que o Papa Bento XVI chamava de hermenêutica da continuidade, né? E também há um erro que o Papa Pio XII ele já condenou na encíclica Mediator Dei, em 1947, que é o arqueologismo litúrgico. Tá nos números 56 e 57 da Mediator Dei. O que seria esse arqueologismo litúrgico? Seria ignorar as alterações que a Igreja faz ao longo da história. Então a Igreja vê que determinada ação, determinada
fala, determinado gesto, não é bom e tira. E depois aquilo se consolida ao longo de alguns anos, de vários anos. Ou então acrescenta alguma coisa, altera. E esse arqueologismo litúrgico seria ignorar essas alterações que acontecem durante anos, a tradição da igreja, e querer retomar costumes antigos, de épocas mais antigas na história. Okay? Então o Papa Pio XII já condenou esse erro que, infelizmente, vejo acontecendo em algumas falas hoje em dia por alguns pronunciamentos. Tá? Então isso também deve ser levado em consideração. E o propósito da minha apresentação hoje é então apresentar algumas normas litúrgicas para os leigos, ok? Porque o tema liturgia ele é muito amplo, poderia falar de muitos aspectos, então eu separei alguns pontos que eu acho que são importantes, que acabam gerando algumas confusões às vezes, ok? Em primeiro lugar, a Sacrosanto Concílio número 31 nos diz que as ações dos leigos na liturgia elas devem estar escritas nas rubricas dos livros litúrgicos, ok? Então aquilo que nós leigos devemos fazer e falar na liturgia deve estar escrito nos livros. Se não está escrito, não é para ser feito, ok? E o Código de Direito Canônico, no número 907, diz ainda que não é permitido aos diáconos e nem aos leigos proferir as orações, em especial a oração eucarística, nem desempenhar as funções que são próprias do sacerdote, ok? Então aquilo que é próprio do sacerdote não deve ser feito por mais ninguém, somente pelos sacerdotes. A missa, se vocês puderem ter a oportunidade de abrir o missal romano, eu não tenho ele aqui em mãos, vocês vão ver que tem lá a parte que é o ordinário da missa. O ordinário da missa é aquilo que o próprio nome diz, é aquilo que não muda, que é sempre igual, ok? Então, se a missa é rezada com o povo ou sem o povo, cantada ou rezada, o que é ordinário não muda, é sempre igual. Então o sinal da cruz, por exemplo, a missa se inicia em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Toda missa é assim, não muda, esse sinal da cruz não se altera. E tudo aquilo que está no ordinário da missa não pode ser alterado. Se for cantado, deve seguir o texto do missal, ok? É isso que diz a instrução geral do missal romano, que é a última edição desse livro aqui, ok? IGMR, abreviação, número 366, diz claramente: não é lícito substituir os cantos colocados no ordinário da missa, ok? Então, por exemplo, o Glória é um canto que está no ordinário da missa, o seu texto, portanto, não pode ser alterado. O Santo, o Cordeiro de Deus, o Kyrie e todas as outras orações que estão no ordinário não podem ser alteradas. Inclusive, há uma proibição extra para o Glória, né? Um reforço, que seria desnecessário por essa norma, mas no número 53 da IGMR diz que o texto desse hino, o Glória, não pode ser substituído por outro. Tá? Então é um reforço ainda maior para que o Glória não seja alterado. Talvez porque tivessem em algum momento havendo algum número grande de alterações nisso e a igreja achou por bem colocar essa proibição extra. Tá? Mas de modo geral essa é a regra. Okay? É importante dizer que ninguém pode alterar esses textos do ordinário, tá? Nem o bispo, nem o sacerdote, muito menos os leigos ou os cantores quando cantam. E existem, quando falamos de canto ainda, as outras partes que são móveis, né? Que seriam os cantos interlecionais, o salmo responsorial, e os cantos que acompanham os ritos da missa. Então, por exemplo, quando ocorre o ofertório, o sacerdote ele profere as orações que estão no missal. Se não tem canto, ele vai dizer algumas orações em voz alta e nós respondemos: bendito seja Deus para sempre, né? Mas quando há canto, então o sacerdote diz todas as orações em silêncio e nós cantamos, recita-se um canto durante aquele ato. Então, aí esse canto já não é mais uma parte da missa que está sendo cantada. É um canto que acompanha uma parte da missa, ok? Esses cantos que acompanham partes da missa,
eles também têm regras, tá? Não podem ser qualquer um. Não sou eu, nem vocês, nem ninguém que vai chegar aí e olhar um determinado canto, uma composição que foi feita por alguém e pelo próprio arbítrio colocar dentro da missa. Não. A instrução, a GMR no número 367 diz que esses outros cantos devem ser aprovados pela igreja, ok? Então, a regra basicamente é ou que o canto esteja no gradual romano ou no gradual simples, que são os livros com os cantos oficiais da igreja, né? Que estão em latim, não tem tradução para o português. Há um projeto de tradução do gradual simples para o português, que eu conheço, do Laércio e do André. Está disponível gratuitamente na internet. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar o link, a referência depois. Então essa é a regra, ou está no gradual romano, ou no gradual simples, ou podem ser outros cantos cujo texto tenha sido aprovado pela Conferência dos Bispos. No caso, a Conferência do Brasil é a CNBB. Tá? Então, onde a gente encontra esses cantos que são aprovados pela Igreja? No inário da CNBB. Okay? Então, quero procurar um canto para a comunhão. Eu vou lá no inário da CNBB, vejo as opções que tem lá disponíveis, aqueles textos daqueles cantos eu posso utilizar. Tá? Não necessariamente eu vou usar a melodia que está lá, o ritmo que está lá. Né? Também existem regras, orientações da igreja para isso, mas aí eu teria que fazer uma apresentação só sobre música litúrgica. Tá? Mas basicamente aquele texto que está lá ele está aprovado e pode ser utilizado. Okay? Então, essa é a base. Quero falar agora sobre reverência, né? Alguns gestos que nós fazemos durante a missa para dar reverência a Deus ou às coisas de Deus, às pessoas sagradas, né? Aos objetos. Então, basicamente, tem 4 formas de reverência que nós realizamos durante a missa, que é ajoelhar-se, tá? Que simplesmente é colocar os 2 joelhos no chão, né? Ficar de joelhos. A genuflexão, que a IGMR 274 diz que é tocar o joelho direito no chão, ok? Então encostar o joelho direito no chão. É a genuflexão. A inclinação profunda, que é inclinar o tronco, né? E a inclinação de cabeça, que é só uma inclinação de cabeça mais breve e simples, ok? Quando que a gente faz cada uma delas? Bom, nós nos ajoelhamos sempre que estamos diante da presença de Deus, né? No Santíssimo Sacramento. Isso em qualquer momento, né? Que a gente vai rezar, que a gente vai fazer a nossa devoção pessoal. Dentro da missa, nós nos ajoelhamos durante a oração eucarística. E aí tem 2 opções que a IGMR número 43 nos apresenta, tá? Ou nós nos ajoelhamos desde o momento em que o sacerdote impõe as mãos sobre as oblatas, que é a invocação do Espírito Santo, que se toca a campainha, e ficamos ajoelhados até a invocação Eis o Mistério da Fé e a sua resposta, depois levantamos. Ou então uma segunda opção, que é ao final do canto do santo, nós nos ajoelhamos e ficamos até o final da oração eucarística no grande amém da doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai. Né? Então, temos essas 2 opções. Ou desde a invocação do Espírito Santo, da epiclese, até a resposta de Eis o Mistério da Fé, ou ao final do santo até o grande amém, ok? E nos levantamos sempre para rezar o Pai Nosso. Também nos ajoelhamos opcionalmente após o Cordeiro de Deus, essa também é uma opção. Depois, Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Podemos nos ajoelhar, que aí o sacerdote vai nos apresentar a hóstia, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos nos ajoelhar nesse momento até irmos para a fila da comunhão ou permanecer em pé mesmo. E também podemos nos ajoelhar depois de receber a comunhão para fazer o nosso momento de ação de graças, a nossa oração pessoal. Ou nos sentar se for mais apropriado. A genuflexão agora. Nós fazemos sempre que a gente entra na igreja que tem o sacrário visível. Okay? Se o sacrário estiver visível na igreja, ao entrar e sair da igreja, nós fazemos a genuflexão. Que, lembrando, é tocar o joelho direito no chão.
E também sempre que a gente está na igreja e passa diante do Santíssimo Sacramento, seja para entrar numa capela do Santíssimo ou passando diante dele em algum momento. Então a gente sempre faz a genuflexão. Mas isso é importante ressaltar que é fora da missa, tá? A IGMR 274, no número 274, diz que durante a missa a gente não faz a genuflexão, porque o centro da missa é o altar onde se realiza o sacrifício. Então a reverência durante a missa é ao altar e não ao sacrário. Okay? Também fazemos genuflexão a partir da ação litúrgica na Sexta-feira Santa até a Vigília Pascal. Nós fazemos genuflexão a Santa Cruz, em adoração a Santa Cruz, ok? Da Sexta-feira Santa até o início da Vigília Pascal. E também podemos fazer a genuflexão quando vamos comungar em pé, tá? Que eu vou falar mais à frente da comunhão, mas a gente pode fazer uma genuflexão antes de comungar. A terceira, a inclinação profunda, que é a inclinação do tronco, né? Nós fazemos, quando entramos na igreja que não tem o sacrário visível, nós fazemos então a inclinação profunda em direção ao altar. Também sempre que a gente passa diante do altar, quando está na igreja, isso dentro ou fora da missa, tá? A gente tem que fazer a inclinação profunda ao altar. Tá? Isso está na IGMR 275 e também no Cerimonial dos Bispos 72. Tá? E também sempre que for subir e descer do presbitério, ok? A inclinação ao altar. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas eu faço limpeza na igreja, eu trabalho na igreja, eu tenho que fazer sempre a inclinação? Eu tenho que ficar andando de lá para cá? Aí eu pergunto, né, se nós formos tratar o altar como se fosse qualquer coisa e não fazer a inclinação, o que isso está fazendo com a nossa fé, né? Então, aquilo que é sagrado, onde se realiza o sacrifício de Cristo, deve ser venerado com um simples gesto, uma simples inclinação. Okay? Também fazemos a inclinação profunda no credo. Okay? Tá lá no Missal Romano, quando se diz o credo apostólico nas palavras: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Nesse momento, durante essa oração toda, a gente fica inclinado. E se formos rezar o credo niceno-constantinopolitano, a gente se inclina em e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Okay? Também quando a gente vai receber a comunhão e esses momentos no credo, a gente faz a inclinação. No Natal a gente se ajoelha nesses momentos. Okay? Também podemos fazer a inclinação profunda para receber a comunhão em pé. Para receber a bênção final, o convite do diácono também, né? O diácono diz: inclinai-vos para receber a bênção, nos inclinamos. E também aqueles que, por algum motivo de saúde ou por uma falta de espaço, um grande número de fiéis, se for impossível fazer a genuflexão ou se ajoelhar em alguns momentos, a gente faz a inclinação profunda ao invés disso, tá? Então, na consagração, aqueles que não podem se ajoelhar, eles ficam em pé e fazem a inclinação profunda quando o sacerdote genuflete. Ok? Isso está na IGMR 43. E a última, a quarta, reverência à inclinação de cabeça, que se faz quando nomeamos as três pessoas divinas da Santíssima Trindade juntas, ao nome de Jesus, da Virgem Maria e do santo cuja honra se celebra a Santa Missa. Tá? Isso está no número 275 da IGMR. Então eu separei aqui os momentos em que nós leigos falamos o nome de Jesus ou de Maria durante a missa, que é no ato penitencial, na sua primeira forma, que é o confíteo, confesso a Deus Todo-Poderoso. Tem um momento que nós dizemos Virgem Maria, né? E peço a Virgem Maria. Nesse momento nós inclinamos a cabeça ao nome de Maria. No Glória também, nós dizemos o nome de Jesus 2 vezes, então nós inclinamos a cabeça. No Credo também nós dizemos Jesus, então inclinamos a cabeça. Depois dizemos Maria também, mas nesse momento a gente está fazendo a inclinação profunda. Né?
Então essas são as formas de reverência que a igreja coloca para nós leigos durante a missa, ok? Para o sacerdote, por exemplo, há o ósculo também, que seria o beijo, né, no altar, mas a gente vai se atentar só ao que é aos leigos aqui. Agora eu vou passar as partes da missa e vou pontuar algumas coisas que eu acho importantes em cada momento, ok? Então a missa se inicia com o sinal da cruz, em nome do Pai, né, e do Filho, no umbigo, e do Espírito Santo nos ombros, ok? A mão geralmente assim, ok? Uma uniformidade. A saudação inicial, que respondemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E segue-se então o ato penitencial. E aqui há muita confusão. E aí eu quero explicar como que é o ato penitencial, que está lá no ordinário da missa, no missal. Então existem 3 possíveis formas que podem ser utilizadas em qualquer missa, tá? A primeira forma é o confítio. Confesso a Deus Todo-Poderoso, né? Que a gente bate no peito, né? Quando diz: por minha culpa, minha tão grande culpa. Inclinamos a cabeça ao nome de Maria. E no confíteor, depois do confesso a Deus, o padre diz a oração: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Que nós respondemos: Amém. Tá? Essa é a primeira forma do ato penitencial. A segunda forma é parecida, mas ao invés do confesso é o tende compaixão. Tende compaixão de nós, Senhor, e nós respondemos: porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E segue também a oração do sacerdote: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Tá? Essas são as 2 primeiras formas possíveis do ato penitencial. E depois do ato penitencial, se for usado uma dessas 2 formas, segue-se o Kyrie, né? Que pode ser em grego: Kyrie eleison, Christe eleison, ou em português: Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, e assim por diante, né? 2 vezes cada invocação, 3 vezes. Então, confesso, mais a oração do sacerdote, mais o Kyrie. Ou tem de compaixão, a oração do sacerdote e o Kyrie. O Kyrie não é o ato penitencial, ele vem depois, ok? Mas existe a terceira forma do ato penitencial, que aí ela sim pega o Kyrie e junta com o ato penitencial, ok? Então ela seria o Kyrie que tem aquelas invocações no meio, né? A mais comum, que é a primeira que está no missal, é: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. E nós respondemos: Senhor, tende piedade de nós. Depois: Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. E nós respondemos: Cristo, tende piedade de nós. Tá? E Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Essa terceira forma, ela então junta o Kyrie junto com essas invocações aqui. Essas invocações, elas têm diversas opções que estão no missal. Tem várias para cada tempo litúrgico que a gente pode usar, ok? Mas tem que seguir aquelas como está no missal, ok? Não pode ser alterado. Nesse caso, como já se disse o Kyrie junto com o ato penitencial, não se diz depois. Então depois se diz a oração do sacerdote: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. E acabou o ato penitencial e não tem mais o Kyrie porque já foi dito, ok? Nessa terceira forma. Então temos essas 3 formas. E há ainda aos domingos a possibilidade de se substituir o ato penitencial pela aspersão, o rito da aspersão, ok? Que está presente no missal também. É mais comum durante a Páscoa, mas pode ser feito em qualquer domingo, okay? Depois então do ato penitencial, nos domingos, festas e solenidades, se diz o Glória, tá? Que, como eu já disse, não pode ter o seu texto alterado. E depois do Glória, a oração do dia, a oração coleta, né? Isso tudo a gente está em pé nesse momento, nos ritos iniciais. Depois segue a liturgia da palavra, onde a gente se senta para ouvir a primeira leitura, o salmo responsorial, a segunda leitura nos domingos e solenidades, e depois nos levantamos na aclamação evangelho, no Aleluia, né? Aclamação evangelho.
A gente faz a persignação ao início da proclamação do Evangelho, né? Então, o sinal da cruz na fronte, nos lábios e no peito, ok? O sacerdote ou o diácono proclama o Evangelho e depois nós nos sentamos para a homilia, quando houver homilia, né? Que são nos domingos, obrigatório, e nas missas feriais é opcional. Pode ser feito um momento de silêncio no lugar da homilia. Depois nos levantamos para o credo, né, quando há, que são nos domingos e solenidades. Lembrando que temos que fazer a inclinação às palavras da encarnação do Verbo, né, seja no credo apostólico ou no credo niceno-constantinopolitano, e ambos podem ser usados em qualquer missa. Tá? Não há uma regra para a escolha de qual credo utilizar. Aqui no Brasil é mais comum que se use o credo apostólico, é mais breve, né? Mas não há nenhuma regra para a escolha dos dois. Depois, quando é feita também a oração universal, continuamos em pé, né? São as preces. E então nos sentamos no início da liturgia eucarística, que se inicia com a apresentação das oferendas, né? Que é o ofertório. O ofertório que pode ter um canto acompanhando ou não, como eu já disse. Depois nos levantamos a oração do sacerdote orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Respondemos: receba o Senhor, tá? Receba o Senhor por tuas mãos, e não receba ó Senhor, ok? Que é uma questão simplesmente gramatical, porque esse momento é um diálogo do sacerdote com a assembleia. Então o padre diz: orar, irmãos, para que Deus receba o nosso sacrifício, aceite o nosso sacrifício. E nós respondemos ao sacerdote: que o Senhor receba esse sacrifício por tuas mãos, Padre. Por tuas mãos, Padre. Então essa é o significado dessa oração. O padre diz a oração sobre as oferendas e se inicia então o prefácio da oração eucarística. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nossos corações está em Deus. Se diz ou se canta o santo, né? Que lembrando tem que se manter o texto, porque está no ordinário da missa. Tudo isso aqui está no ordinário da missa. Okay? Depois se inicia então ao final do santo, nós podemos ou continuar em pé até a epiclese, como eu já disse, ou nos ajoelhar nesse momento. Até porque existem diversas orações eucarísticas no missal, né? Acho que vocês percebem isso, né? Geralmente, em muitos lugares se diz a oração eucarística 2 como comum, mas às vezes muda, né? O padre muda, faz a oração eucarística 1, ou a 3, ou a 5, 6, A, B, C, e às vezes confunde o povo, né? Em que momento se ajoelhar, às vezes até o coroinha se confunde na hora de tocar a sineta, né? E aí todo mundo se ajoelha na hora errada. Então, se todo mundo se ajoelha depois do santo, aí fica uniforme, né? Independente da oração que o padre escolher, todo mundo está de joelhos durante toda a oração eucarística. E em alguns países é assim o comum. Aqui no Brasil não vejo tão comum sendo feito isso, mas quem quiser manter esse costume pode manter sem problema algum, porque sempre foi assim na tradição da igreja. Levantamos então após a resposta do eis o mistério da fé, ou então após o por Cristo, né? E então segue-se os ritos da comunhão, que se inicia com o Pai Nosso, tá? Que estamos em pé no Pai Nosso. E aqui é importante ressaltar que o texto do missal perdoai-nos as nossas ofensas, tá? Perdoai-nos, não perdoai as nossas ofensas, como muitos dizem. Perdoai-nos, que perdoar é um verbo transitivo direto e indireto. Então tem o objeto indireto, que é nós. As nossas ofensas são perdoadas e nós recebemos os frutos desse perdão. Então perdoai-nos as nossas ofensas. A oração da paz e o sinal da paz, que é opcional, né? Onde nós damos um sinal da paz ao irmão que está ao nosso lado. E aqui é importante ressaltar que o Papa Bento XVI e o Papa Francisco também já se pronunciaram sobre isso, que esse momento da paz, quando é feito, que não é obrigatório, deve ser moderado e breve, ok? Então, não existe música para o momento da paz, para esse momento de cumprimento, não deve se ficar andando
pela igreja para cumprimentar os irmãos. É simplesmente um cumprimento moderado, breve a quem está perto de você e segue-se o Cordeiro, ok? O Cordeiro de Deus que traz o pecado do mundo, tem de piedade de nós. E aí pode se ajoelhar ao final do Cordeiro até ir para a fila de comunhão ou permanecer em pé, tá? Depois então segue-se a comunhão do sacerdote, que por respeito nós esperamos o sacerdote comungado o corpo e sangue de Cristo, para depois nos sentarmos, se a gente tiver que esperar por algum tempo para ir para a fila de comunhão, ok? E então chega o nosso momento de comungar, né? E aí eu trouxe algumas orientações da igreja para esse momento da comunhão, ok? Primeiro que nós dizemos amém, ok? O padre apresenta a hóstia consagrada, diz o corpo de Cristo, nós respondemos amém. E depois recebemos a comunhão. Como recebemos a comunhão? De 3 possíveis formas. A forma ordinária, tá? Comum, é de joelhos e na boca, ok? Então nós nos ajoelhamos diante do sacerdote ou do ministro extraordinário, abrimos a boca e colocamos um pouco da língua para fora, tá? Que facilita o ministro de colocar a hóstia sem precisar tocar nos nossos lábios e diminui o risco de cair, ok? Deveria-se também, a instrução Redemptione Sacramento diz que se deveria manter a patena de comunhão para evitar ainda esse risco de cair a hóstia. Infelizmente, em muitos lugares não se mantém esse costume, né? Mas deveria se manter. A segunda forma é de pé e na boca, ok? Então, em vez de nos ajoelharmos, nós ficamos em pé. Da mesma forma, recebemos na boca, na língua. E quando recebemos em pé, a gente precisa, de acordo com a IGMR 160, a gente precisa fazer antes uma reverência, seja a inclinação profunda ou a genuflexão, antes de receber a comunhão em pé, tá? Então, o mais comum é que, enquanto a pessoa da frente está comungando, você já faz a reverência, porque aí não atrasa a fila, ok? E a terceira forma, que é uma concessão para alguns países, é uma permissão, ok? Não é a forma ordinária, é de receber na mão, ok? Então aqui deve-se tomar muito cuidado, porque pode ocorrer riscos de profanação, né? Então, principalmente os ministros que distribuem a comunhão devem estar atentos, porque a Redemptione Sacramento, número 92, diz que a comunhão deve ser tomada imediatamente na frente do ministro, ok? Então ninguém pode pegar a hóstia e sair andando com ela, ok? Isso não é permitido. E também é importante uma orientação para receber a hóstia na mão, tomar um certo cuidado, né? Então é bom que se coloque a mão esquerda em cima da direita, espere o ministro colocar a hóstia na sua mão, e depois você leva com a palma da mão até a boca, né? Tendo essa proteção para não cair, ok? Isso na frente do ministro. Depois você vai para o seu lugar e atentamente olha a sua mão para ver se sobrou algum fragmento, né? Ou nos dedos, que é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor inteiro que está ali presente, ok? Também há uma informação interessante, número 92 da Redemptione Sacramento, que é esse documento aqui, uma instrução, ok, da igreja. Muito interessante, muito importante que se leia para quem tem interesse em saber mais sobre a liturgia. Que diz o seguinte, que se o sacerdote notar, perceber que pode ocorrer algum risco de profanação, ele pode não dar a comunhão na mão, ok? Então, se uma pessoa, por exemplo, vai de qualquer jeito na fila, vai assim, receber a comunhão, sem nenhum cuidado, o padre vê que aquilo pode ter algum risco de profanação, da hóstia cair, ou alguma outra forma de profanação, ele pode não dar a comunhão na mão. E eu já vi isso acontecer. O padre ignora a mão da pessoa e vai na boca dela, tá? Então, essa orientação está no número 92 da Redemptione Sacramento, ok? Então a forma de receber na boca é o melhor, né? Diria assim. Que é aquilo que a igreja sempre fez. Sim. Já ocorreu, eu fui testemunha da queda da hóstia, né? O fiel, talvez por conta de
de alguma limitação física ou senilidade, ele deixou a hoxa cair. Porém, é mister notar que é mais comum atualmente se receber a comunhão na mão do que na boca, que é a forma, como eu diria, não apenas pelo regulamento, mas obviamente é a mais piedosa. Piedosa, sim, sim. Então é uma ligação muito profunda entre a piedade, né? Sim, o senso de piedade do fiel e a liturgia. Sim, tem razão. Bom, bem notado, sim. Realmente, receber a comunhão na boca, não é porque você recebe na boca ou na mão que você é melhor que o outro, claro, mas fazendo isso com humildade, com piedade, com devoção, é um gesto que aumenta em nós o amor a Deus. Outra orientação importante no Código de Direito Canônico, número 919, nos orienta a fazer um jejum eucarístico obrigatório, tá? Pelo menos 1 hora antes de receber a comunhão. Então não podemos receber qualquer tipo de alimento ou bebida 1 hora antes de receber a comunhão, com exceção de água e remédios, ok? Também há exceção para o caso de pessoas com algum problema de saúde ou para o sacerdote que vai celebrar uma missa em sequência e tudo mais. Inclusive Água pode também. Água não quebra o jejum eucarístico. Água e remédio. Está no Código de Direito Canônico número 919. Após a comunhão, então, a gente pode permanecer de joelhos ou sentado, né, para fazer o nosso momento de ação de graças. Lembrando que a hóstia fica em torno de 10 a 15 minutos ainda presente no nosso corpo, ainda na forma de acidental de pão, né? Então, Nosso Senhor está presente substancialmente ali por esse tempo, mais ou menos. Em seguida, segue-se a oração após a comunhão, né? O sacerdote diz oremos e todos se levantam. E seguem-se os ritos finais. Então, em alguns casos, podem haver breves avisos nesse momento, que estão previstos nas normas. Recebemos a bênção final em pé e a despedida pelo diácono ou pelo sacerdote. Idem em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. E assim se encerra a Santa Missa, ok? E aí, por fim, eu trouxe algumas outras orientações, algumas dúvidas que às vezes surgem, alguns pontos que eu acho que é interessante mencionar. Uma questão que surge algumas vezes é quantas vezes nós podemos comungar no mesmo dia. Tá? O Código de Direito Canônico número 917 diz que quem já recebeu a comunhão uma vez no dia pode recebê-la novamente no mesmo dia se for dentro da missa, ok? Com exceção do viático em casos de morte, perigo de morte, ok? Então, se você recebeu a comunhão uma vez, você só pode receber de novo se for dentro da missa. E esse de novo, esse novamente, acaba gerando uma dúvida, né? Se esse novamente é só uma segunda vez no mesmo dia, ou se é tantas vezes quantas eu participar da missa. Okay? Lembrando que o Código de Direito Canônico ele é de 1983. Em 1984, a Santa Sé já lançou uma nota que chama Interpretationes Authenticae, interpretações autênticas, que é justamente para dar a correta interpretação para alguns cânones que geraram alguma dúvida no Código de Direito Canônico. Entre eles está esse 917. E lá está essa pergunta, né? Se esse de novo seria apenas uma segunda vez ou tantas vezes quantas eu participar da missa no mesmo dia? E a resposta é sim para a primeira e não para a segunda. Ou seja, sim, somente uma segunda vez e não para tantas vezes quanto participar da missa. Tá? Então a igreja já definiu há 39 anos atrás que só se pode receber 2 vezes no mesmo dia, sendo que a segunda vez tem que ser dentro da missa. Ok? Infelizmente há pessoas hoje em dia que ignoram isso, não conhecem e acabam apresentando orientações incorretas para outras pessoas. Tá? Outra questão
que eu anotei aqui é o pãozinho que às vezes se dá para as crianças durante a missa, ok? Uma hóstia não consagrada ou um pedacinho de pão que se distribui para as crianças. Isso é permitido? A Redemptione Sacramento, número 96, diz que não se pode distribuir hóstias não consagradas ou qualquer outro tipo de alimento durante a missa. Ok? O pão é um alimento, né? Então não se pode, é proibido que se distribua qualquer tipo de alimento durante a missa. Justamente para que não se confunda o sentido da Eucaristia, que é um sacrifício, né? É banquete, mas é sacrifício ao próprio Cristo. Então, para que não haja essa confusão, a Igreja, então, não permite que se faça essa distribuição. Um terceiro ponto que eu anotei aqui são os dias de preceito que nós devemos participar da Santa Missa. Tá? Então, o primeiro mandamento da lei da Igreja, que está lá no Catecismo número 2042, diz que nós devemos participar de missa inteira aos domingos e demais dias, demais festas de guarda. Tá? Então, primeiro que é a missa inteira, ok? Está escrito de forma clara isso. Então, a missa do início ao fim, para cumprir o preceito. E aos domingos e demais festas de guarda. Quais são essas demais festas de guarda? Tá? Então a gente encontra isso lá no Código de Direito Canônico de 1246 a 1248. Tá? E importante, nesses números também do Código de Direito Canônico a gente vê que se cumpre o preceito participando da missa no próprio dia do preceito ou a partir da tarde do dia anterior. Ok? E a única exigência é que seja em rito católico. Os dias, as festas de guarda são todos os domingos do ano, o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, 25 de dezembro, que é feriado aqui no Brasil. A Epifania, que no Brasil é transferido para o domingo. A Ascensão de Nosso Senhor, que também é transferido para o domingo aqui no Brasil. Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, que no Brasil é feriado também. Santa Maria Mãe de Deus, 1º de janeiro, é feriado também. Tá? Então, até aqui, ou é domingo ou é feriado. Então, tranquilo para participar da missa. Agora, Imaculada Conceição de Maria, dia 8 de dezembro. Esse aqui é preceito, não é transferido para domingo aqui no Brasil e também não é feriado. Tá? Então, esse aqui precisa tomar uma atenção especial. Okay? Precisamos participar da missa nesse dia, 8 de dezembro, e esse dia não é transferido para o domingo. Depois, a Assunção de Maria, que é transferido para o domingo no Brasil. São José, 19 de março, no Brasil não é preceito mais. Okay? Foi retirado esse preceito no Brasil. São José. Santos Apóstolos Pedro e Paulo, São Pedro e São Paulo, também é transferido para o domingo no Brasil. E Todos os Santos, que é agora dia 1 de novembro, também é transferido para o domingo aqui no Brasil. Okay? Então são esses os dias para não haver confusão. A Santa Sé dá a permissão às conferências episcopais para fazer essas alterações, né? Ou retirar um preceito, como é o caso de São José, ou transferir para o domingo. Tá? Então, basicamente é isso. Ou é domingo, ou é feriado aqui no Brasil, ou é o dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição. E o último ponto que eu trouxe aqui é uma questão meio controversa, que é o fato da gente erguer as mãos durante a missa, em especial no Pai Nosso, né? Que é um gesto que o sacerdote faz. E aqui eu quero relembrar uma coisa importante, né? Que eu tinha dito, eu já citei aqui, né? Que os diáconos e os leigos não podem repetir os gestos que são próprios do sacerdote. Aqui esse gesto de erguer as mãos é próprio do sacerdote ou não? Essa é a questão. O missal, na rubrica do missal em vermelho lá, nesse momento, aqui eu peguei o texto do missal de Portugal, que está disponível online. Eu não tenho o missal do Brasil para consultar, mas é parecido. Diz lá: o sacerdote abre os braços e, juntamente com o povo, continua. Continua significa diz a oração: Pai Nosso que estais no céu. Então está claro aqui, o sacerdote abre os braços, né? Não está dizendo o sacerdote abre e o povo abrem os braços.
Está no singular. O sacerdote abre os braços e juntamente com o povo continua. Mais que isso, se você abrir o Cerimonial dos Bispos, número 159, que diz respeito à missa, quando há a presença do bispo, diz lá, nesse momento, quem que levanta os braços. Diz especificamente, o bispo e os concelebrantes mantêm as mãos estendidas durante o Pai Nosso. Então aqui ele está sendo específico em quem é que levanta as mãos. Um texto diz, o sacerdote abre os braços. No outro texto diz, o bispo e os concelebrantes mantêm as mãos estendidas. Não está dizendo o diácono, não está dizendo o povo, os fiéis leigos. Está sendo específico em quem é que levanta os braços. Então, fica claro, no meu entendimento, que é um gesto sacerdotal. Ok? Porque o bispo e os concelebrantes são os sacerdotes, né? Portanto, sendo um gesto sacerdotal próprio do sacerdote, nós não devemos copiar, não devemos fazê-lo, ok? Até porque é uma única oração do Pai Nosso, que toda a Assembleia diz em união, e aquele que é o intercessor entre Deus, entre o povo e Deus Pai, é Jesus Cristo. E na missa, quem age na pessoa de Cristo é o sacerdote. Então ele eleva essa oração a Deus Pai, essa única oração da Assembleia toda, ok? Todos. Exato. Uma única oração da Assembleia toda que o sacerdote que age na pessoa de Cristo leva a Deus Pai. Essa oração do Pai Nosso que é dirigida a Deus Pai, né? Então aqui acredito que essa dúvida fique esclarecida, ok? Mas com tudo isso, né, existiriam diversos outros pontos que eu poderia falar a respeito da liturgia, os ministérios que existem, o canto litúrgico, o calendário litúrgico, as vestes, os objetos, tudo. Existem muitos elementos que estão envolvidos com a liturgia. Tá? Eu trouxe alguns que eu achei importantes, mas o recado que eu queria deixar é que a missa é aquilo que há de mais importante, de mais valioso na face da terra. Né? É o santo sacrifício de Cristo que se faz realmente presente nas nossas vidas, no altar, que nós podemos participar ativamente do santo sacrifício que ocorreu 2000 anos atrás. É o mesmo sacrifício que se faz presente realmente no altar da Santa Missa. Então, nós devemos participar realmente com amor, com carinho, com zelo, com devoção. E é importante que nós entendamos que a liturgia não é lugar de criatividade, tá? Não é lugar para fazer aquilo que eu quero ou aquilo que o padre quer. Não, é lugar de amor e obediência à igreja. Okay? Então a igreja diz como deve ser feito e nós obedecemos por amor a Deus, por amor à igreja, porque somos católicos, né? Finalizo aqui com as palavras do cardeal Joseph Ratzinger, né? O saudoso Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal. Ele diz o seguinte em uma de suas obras: a grandeza da liturgia não se funda em que se ofereça um entretenimento interessante. O essencial na liturgia é o mistério, que se realiza no rito comum da igreja. Comum, aquilo que é comum, que deve ser feito igual sempre. Os atos exteriores nós repetimos da mesma forma, enquanto que o nosso interior é cada vez mais elevado e unido a Deus. Então, o essencial na liturgia é o mistério que se realiza no rito comum da igreja. Todo o resto a rebaixa. Os homens o experimentam vivamente e se sentem enganados quando o mistério se converte em diversão. Quando o ator na liturgia já não é o Deus vivo, mas o sacerdote ou o animador litúrgico. Okay? Então, o centro, o ator, o sujeito é o próprio Deus. E nós estamos para servir a Deus em obediência à Santa Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São José, Rogai por nós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.